Olá, tudo bem? Meu nome é Ilka e eu estou gravando uma série de estudos e reflexões sobre a igreja. Se você é novo aqui nesse canal, então eu vou te pedir um favor, se inscreve no nosso canal e compartilha essas mensagens, esses estudos. Você será grandemente abençoado e também poderá abençoar a vida de outras pessoas. Nós estamos gravando alguns estudos, séries de estudos, os nossos cultos e algumas outras programações, usando essa ferramenta que é um presente de Deus para nós, né? Nesse tempo onde nem todas as reuniões na igreja podem acontecer de forma presencial, como os nossos estudos, né? Com a presença de vários irmãos, várias pessoas e palestrantes, mas nós podemos, mesmo assim, sermos alcançados pela palavra de Deus, através da tecnologia, que tem nos abençoado. Então, seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, então eu convido você a assistir os 2 estudos anteriores. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a igreja ideal, sobre a igreja que cumpre o propósito e o plano de Deus aqui na Terra, em qualquer circunstância, mas principalmente nos momentos atuais, nos momentos que nós estamos vivendo, onde muitas das atividades religiosas não podem acontecer ou estão acontecendo com algumas regras, né, de redução de pessoas e de possibilidades, mas com uma reflexão sobre o nosso papel como igreja, que vai além do exercício das nossas atividades, vai além daquilo que nós podemos realizar em alguns momentos e como nesse momento de alguma dificuldade de ajuntamentos, de reuniões presenciais e de outras atividades. Então, esse estudo é uma reflexão, para você refletir um pouco sobre a igreja cumprir o seu propósito, até mesmo quando há limitações. Pela história da igreja, nós conhecemos, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, nós ouvimos relatos de tantas fases históricas, épocas e momentos de dificuldades que a igreja passou, como perseguições e tanto tempo na verdade, de impedimentos, né, dos mais variados possíveis. E, na verdade, a igreja sobreviveu. A igreja sobreviveu vitoriosa, porque tem o entendimento de que sua missão e o seu propósito vai além, né? Então, o evangelho pode e deve e continuará sendo divulgado, sendo difundido por uma igreja que, até mesmo se necessário, se reinventa nas suas atividades, mas não deixa de cumprir o plano de Deus para ela, para nós. Então, no nosso primeiro estudo, na nossa primeira reflexão, nós fomos convidados a entender que a igreja ideal, né, ela vai muito além do que aqueles critérios que nós estabelecemos, como que tipo de pessoas frequentam a igreja ideal, qual é a igreja boa para frequentar no aspecto dos seus ensinos, da sua infraestrutura, a igreja que traz conforto, ou a igreja que traz status, ou a igreja da tradição dos meus pais, dos meus antepassados. E a gente está fazendo aí essa reflexão ao longo desses estudos, que a igreja ideal, ela busca
ter na sua prática a essência do Evangelho, e sempre baseada na pessoa da Trindade, né? Naquilo que Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo deixou para nós como referência, como comissionamento. Nós vamos falar hoje sobre o comissionamento da igreja, e isso que faz parte da essência da existência de uma igreja. Então, muito além daqueles parâmetros e critérios que nós podemos estabelecer para nós mesmos, para escolher uma igreja, a igreja ideal é aquela que avança, caminha e tem em suas marcas, em suas atividades, as características essenciais dos atributos da Trindade, e que cumprem o seu propósito. Então, nós falamos sobre a característica essencial do amor, como precisamos demonstrar o amor em todas as esferas e em todo o alcance que a igreja pode ter. A característica maior é demonstrar o amor de Deus, o amor que vem do Pai. A característica de família que tem como Deus Pai exercendo a paternidade, nós os filhos, Jesus, nosso irmão mais velho, aquele que fez o maior sacrifício por nós, uma característica familiar, onde a essência maior é o amor. No nosso segundo encontro, nós vimos sobre a característica da unidade. A igreja ideal, ela tem uma unidade de propósito. Então, não é uma igreja que vive de qualquer jeito ou de qualquer forma, sem estabelecer os seus princípios, as suas doutrinas e as suas atividades, as suas tarefas, as suas realizações, de qualquer forma, mas com base na unidade, né? Em uma só fé, um só pastor, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, e um só batismo, aquela igreja que busca a unidade de estar todos debaixo de um único nome, e elevando esse nome, que é o nome de Deus, acima de tudo, e mostrando, na verdade, em unidade e comunhão, né, o evangelho genuíno aqui na terra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja ideal, aquela que agrada a Deus e cumpre, né, o propósito que Deus estabeleceu para sermos igreja nesse tempo. É a igreja que cumpre a sua missão e aceita a comissão. A comissão é aquela ordem, né? Nós fomos comissionados, nós fomos chamados por Jesus com uma missão a ser realizada, que todos nós conhecemos, né? É a comissão maior dada à igreja, ali em Mateus 28:19, onde Jesus manda que a gente possa exercer o ID. Ele nos comissiona. Ele comissiona eu e você, porque além da igreja como instituição, como uma organização e um organismo vivo, a igreja somos eu e você. Igrejas são feitas de pessoas que se unem num só propósito, né? E para alcançar aquilo que Deus determinou, que Deus comissionou, que a Trindade, né, comissionou. Porque Deus estabeleceu o plano, Jesus cumpriu esse plano morrendo na cruz, trazendo a redenção para nós, trazendo aí todo o perdão dos nossos pecados através do sacrifício. Ele se fez sacrifício por nós. E o Espírito Santo que foi liberado para agir com poder através da igreja, morando em cada um, habitando em cada um, e também nos confortando, nos consolando, nos ensinando, nos direcionando em todas as coisas. Então, nós vemos o papel forte da Trindade na criação, no novo nascimento de cada pessoa, no nascimento da igreja.
E não é diferente quando nós recebemos um comissionamento, num plano e num propósito maior de Deus. A igreja exerce uma função. Ela foi comissionada a ir adiante e tornar conhecido esse evangelho. Então, podemos refletir. Será que estou cumprindo o meu papel como igreja? E sendo já uma igreja, será que eu me encaixo, né? Esse é o termo que a gente usou apenas para despertar curiosidade e interesse. Mas será que eu me encaixo nesse padrão de igreja ideal? Né? Sendo que nós estamos estabelecendo como ideal, uma igreja ideal aquela que cumpre todo o plano, o planejamento de Deus para ela, como igreja no seu tempo. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E é algo bem interessante, né? Cumprir sua missão. Tem gente que vive até mesmo desconhecendo que tem uma missão. Que tem algo a realizar, que alguém espera algo dele. E talvez você viva a sua vida assim, e tudo bem. Desde que, né, ou pelo menos até que, você venha entender como Deus chamou você. Por que Deus fez esse comissionamento? Por que você é importante dentro do plano de Deus? Porque depois que a gente é chamado por Deus, entende o propósito dele para as nossas vidas, então é impossível viver sem que se entenda que há uma missão a cumprir. Há um desejo ardente de Deus. Algo que é maravilhoso porque a palavra de Deus diz: olha, eu planejei isso para vocês. Vocês foram escolhidos. Vocês já estão nos meus planos desde antes da fundação do mundo. Tem gente que um dia ele acorda e aí ele descobre um sentido para a vida e parece que a vida começa a acontecer a partir daquele momento. E aí ele vai fazendo descobertas, mas uma das maiores descobertas que nós podemos fazer, o cristão pode fazer, é que Deus pensou em você, planejou tudo para a sua vida aqui, né, nesse período curto na Terra, mas nós temos toda uma eternidade para viver juntamente com Deus. Então, mas Ele já planejou isso antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, antes de criar aquele paraíso para o homem, para colocar o primeiro homem, a primeira mulher naquele lugar, antes de pensar em tudo. Deus pensou em nós. Deus pensou em mim, Deus pensou em você e construiu todo um plano de amor, um plano de bênção, um plano de vida eterna. No meio do caminho, algumas coisas aconteceram, o homem desobedeceu, e quando eu digo homem, eu digo a humanidade, e algumas coisas, alguns percalços, né, nós tivemos, mas o plano de Deus continuava, e então veio o Redentor, que é Jesus, e nós podemos então ser ligados novamente através do sacrifício de Jesus a Deus. Nós temos agora acesso direto a Deus. E aí agora a gente pode continuar cumprindo aí aquele plano pensado, sonhado, desejado e estabelecido por Deus lá atrás. Então, você pode até estar se sentindo, no momento, tão sem importância, ou tão sem realizações, ou se sentindo uma pessoa tão sem propósito, tão sem esperança, sem ânimo, sem forças. Mas saiba que Deus pensou em você desde antes da fundação do mundo. E já estabeleceu um planejamento lindo para a sua vida. E se você então foi chamado, e eu sei que você foi chamado, para fazer parte da igreja dele, para fazer parte da igreja de Cristo, para ser igreja aqui nessa terra, para ser alguém que leva adiante o Evangelho, mostra o amor de Deus na sua vida diária e na sua prática cristã, dá testemunho desse amor e dessa redenção, dessa transformação, dessa mudança de vida. Então você tem uma missão definida. E a igreja ideal é você, porque cumpre essa missão. Então,
nós vemos isso até mesmo no texto aqui de João 15, 16, né? Quando Jesus diz que nos escolheu, que nos nomeou e que Ele definiu para nós que nós possamos dar frutos. Então ele diz, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês possam ir e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda aquilo que você pedir, que estiver dentro da vontade dele. É uma promessa maravilhosa, mas também é um chamado a realizar algo. Então Deus deseja realizar algo através da minha e da sua vida. E como igreja, Deus tem planos para nós. Então há 2 propósitos, até mesmo definidos, para a prática cristã, para a prática da igreja. A igreja ideal cumpre 2 propósitos. Um deles é quanto ao ambiente externo, né? Nós somos chamados para revelar ao mundo que há um Deus, que há um Salvador, que há um plano de redenção, que há um plano de vida eterna para todos nós. Que isso tudo foi feito pelo grande amor de Deus. E que nós podemos ter uma vida completamente mudada, transformada no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso comportamento principalmente, e sermos lapidados, transformados, melhorados. E até mesmo como diz o texto, que o texto bíblico diz algo muito melhor, aperfeiçoados em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para isso, para exercer esse propósito, revelar ao mundo, né, a existência desse Deus amoroso. Nós lemos, até mesmo no nosso encontro passado, o texto de Efésios 2:4, mas Deus, né, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que muito nos amou, Ele então nos deu vida nova. E aí existe um propósito, o que eu faço com todos esses presentes, né? Com todo esse privilégio, com toda essa mudança de vida, essa alternativa, essa salvação, né? Baseada no amor de Deus. O que eu faço com tudo isso? Eu não posso guardar para mim. Às vezes nós achamos que presente bom é aquele presente que a gente pode guardar. Presente bom é o presente que você pode usar. Fazer um bom uso o tempo todo. E a salvação é o maior presente que Deus tem para nós. Se você ainda não foi alcançado por essa salvação, por esse presente, então entregue o seu coração para Jesus e seja alcançado, seja salvo, né? Entenda o sacrifício dele, aceite o amor dele, o perdão dos seus pecados e receba esse presente da salvação. Mas faça uma coisa, faça bom uso da salvação. A igreja precisa fazer um bom uso daquela salvação, daquele plano redentor que ela faz parte, que ela foi comissionada por Deus para exercer aqui na terra. Fazer um bom uso é revelar para outros. Seja você a igreja ideal, a igreja que abre a boca e onde estiver, aproveita cada oportunidade e revela o plano de amor de Deus. Faça isso quantas vezes você puder, nos lugares que você puder, aproveitando as oportunidades que você tiver. Revele o amor de Deus para o mundo. Esse é o propósito da igreja ideal para o ambiente externo, né? De nós, para com os que nós conhecemos, os que nos rodeiam, as pessoas com quem nós temos contato, as entidades, as empresas, nos relacionamentos, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, onde nós estivermos na sociedade, nos nossos relacionamentos todos. Esse é o propósito externo para cumprirmos. Mas também a igreja foi chamada para cumprir um propósito no seu ambiente interno, que também se reflete no ambiente externo. E nós vamos entender bem isso. Mas para começar o exercício desse propósito no ambiente interno, porque tem a ver com os dons, com os talentos,
com os ministérios, com a capacidade de servir que Deus dá à igreja, que Deus dá a mim e a você. Então, igreja ideal é aquela que cumpre o propósito divino nos dois ambientes que ela se relaciona. No ambiente externo para com os de fora, que ainda não conhecem o plano do amor de Deus, revelado pela salvação, e no seu ambiente interno, através do exercício dos dons, das habilidades, todas elas dadas pelo Espírito Santo. Então, você é a igreja ideal quando você cumpre na sua vida, no seu dia a dia, na sua prática de cristão, esses propósitos, esses princípios e coloca em prática, faz um bom uso dos presentes que você tem recebido de Deus, que você tem recebido do Espírito Santo, que nós conhecemos, né, que estão lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Esse é o texto um pouco mais conhecido. Mas nós também temos algumas enumerações de dons, de ministérios em outros textos. Romanos 12, Efésios 4, 11. Outro texto de 1 Coríntios. E esse que nós vamos ter aqui como base, né? 1 Coríntios, capítulo 12, e alguns versículos. Mas eu vou falar um pouquinho no verso 28, que ele faz aí uma abrangência a alguns dons, então, e presentes que Deus dá, ferramentas que Deus nos dá para mostrar o amor dele, né, aqueles que estão ao nosso redor, que na verdade elas se iniciam nas atividades internas, no ambiente interno da igreja, mas tem reflexo lá fora. E esses dons aqui mostram bem isso. Diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, doutores, também os dons de milagres, dons de cura, de socorro, de governo, de variedade de línguas, e quem sabe um pouquinho sobre o assunto de dons, sabe que há várias categorias, né? Aqueles dons que são pessoais, que eles são manifestados na nossa naturalidade de aptidões. O dom de ensino, o dom de administração, o dom de misericórdia, né? Aquela pessoa que tem um coração cheio de compaixão, um dom de profecia, e temos alguns outros dons, o dom de contribuição, o dom de exortação, aquela pessoa que vai atrás, né, que socorre, que é um ombro amigo. Alguns dons que nós sabemos que eles são no aspecto mais da manifestação do Espírito Santo, é uma manifestação sobrenatural, variedade de línguas, dons de cura, dons de fé, operação de milagres, né, discernimento, conhecimento, profecia, interpretação das línguas, né, e tantos outros dons. E temos os dons que nós realizamos também no ambiente externo, os dons de socorro, os dons de ajuda, aqueles dons que nós podemos usar em várias áreas, né? Em missões, nas áreas educacionais, nas áreas de ação social, nas áreas onde a igreja pode exercer suas atividades para a comunidade, para o seu bairro, em todo o seu entorno. A igreja ideal, ela cumpre o propósito de Deus, a missão que Deus deu a ela. Ela mostra o amor de Deus na prática, levando socorro nos hospitais, nos presídios, nas casas onde se precisa onde haja um necessitado, estendendo a mão, ajudando. Esse tempo mesmo, nós podemos então identificar até mesmo várias igrejas que puderam cumprir a sua missão. Elas foram as igrejas ideais. Qual igreja ideal? Aquela que nesse tempo até mesmo de pandemia, nesse tempo de dificuldade,
ela pôde revelar ao próximo o amor de Deus através das ações, através das atitudes, através da ajuda, do socorro, do estender a mão, através do exercício prático do amor, da caridade. Né? Muitas vezes levando alegria, levando consolo, levando uma palavra, muitas vezes não levando nada, mas se fazendo presente no momento difícil, no momento onde palavras às vezes não são suficientes, mas há um cristão ali oferecendo a sua presença calorosa, aconchegante, confortadora, consoladora, como o Espírito Santo tem nos ensinado. Mostrando o amor de Deus, como Deus tem nos ensinado. Mostrando e revelando ao próximo o próprio ministério de Jesus, como Jesus tem nos ensinado. Então, igreja ideal, nossa reflexão é sobre isso. A igreja ideal, aquela que está cumprindo o seu propósito, o seu papel, aqui nessa terra, independente das circunstâncias. E ela faz isso, então, como eu já disse, no seu ambiente externo, para com o de fora, para com o perdido, para com aquele que precisa ser alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, e também no seu ambiente interno, quando nós podemos ter aí várias atitudes de adoração, de comunhão, estarmos juntos, né? Esse é um momento, até mesmo que podemos sentir saudade desse tempo de comunhão que tem sido bem diminuído, bem regrado, para alguns até mesmo impossível de acontecer, ou com muitas restrições, mas no papel interno, né, se suprir aí essa necessidade, dar esse suporte, de estar junto, de oferecer ajuda, oferecer a presença consoladora, de estar mesmo às vezes só presente, de poder interceder, de poder orar, de poder saber que cada um de nós conta com o outro nesse momento de dificuldade ou em qualquer outro momento. Então, a igreja ideal é aquela que está cumprindo o ID, cumprindo a missão, indo levar adiante, como eu já disse, externamente, e também cumprindo na vida de cada um daqueles que fazem parte daquele grupo, também cumprindo o ID de Jesus, levando uma palavra, né, levando o apoio, levando consolo. Então, a igreja que nós podemos entender aí, que cumpre o papel que Cristo nos ensinou, nos levou a exercer, essa é a igreja ideal. A igreja que não foge ao seu propósito. Às vezes, nós nos equivocamos realizando algumas coisas e vamos sutilmente nos afastando do nosso propósito inicial para o qual Deus nos comissionou como igreja. Jesus nos chamou a ser igreja, que é então ter a prática de expandir, fazer crescer o evangelho. Então, a igreja ideal, né? Aquela que cresce sendo edificada em Deus, na palavra de Deus e através do cumprimento da missão de cada um daquelas pessoas, dos seus membros, daqueles que fazem parte. E aí eu peço que você faça uma análise, né? Uma análise pessoal. Você tem sido essa igreja? Você tem sido essa igreja, e a gente até volta a falar um pouco nas outras características que comentamos em outros estudos. Você tem sido essa igreja que ama? Você tem sido essa igreja que anda em comunhão, age, né, em comunhão, busca o seu irmão para juntos alcançarem os propósitos? Você tem sido essa igreja que tem se colocado ali, fazendo um bom uso no seu papel, dentro das habilidades, das capacidades, dos dons que Deus te deu, te chamou?
A palavra de Deus diz que Ele nos capacitou, né? Aqui nós lemos o texto de João. Ele nos escolheu, Ele nos capacitou, Ele nos nomeou, então Ele deu autoridade para que a gente realize todas as nossas... Na verdade, realize o cristianismo em nome do Cristo. Não fazemos nada em nosso próprio nome ou no nome de alguém, né? Ou em nome de alguém, mas fazemos isso em nome do próprio Mestre, do próprio Cristo. Então, será que eu e você estamos cumprindo esse chamamento porque Ele nos capacitou, nos chamou, nos capacitou, nos comissionou, então Ele nos deu tarefas, nos deu ordem, nos deu direcionamento, e que a gente possa ir, né? Porque o texto diz, para que vades, né? É até um texto, assim, um tanto quanto que a gente, numa linguagem que a gente não usa tanto. Mas para que você vá, né? E o verbo, né, do verbo vá, do verbo ir, você exige de nós uma atitude, né? Quanto você tem ido? Até onde você tem ido? A igreja ideal vai cumprir toda a missão que Deus colocou nas mãos e capacitou para ela realizar. Então, aonde? Até onde nós temos ido? Não dá muito para ir. Né, nós que somos mais assim, utiliza aquele crentez, né? aquele nosso vocabulário próprio do crente. Jesus mandou a gente ir, né? Ide, mas a gente tem realizado o vinde. Vinde à igreja, vinde aqui, venha para cá. Mas o propósito inicial é que a igreja vá, que nós possamos romper, né? Que a gente possa sair. Esse é o termo igreja, eclésia, aqueles que foram chamados para fora. E esse é um tempo que a gente não pode mesmo se reunir em casa, né? Em casa como igreja. Então, que a gente possa fazer esse amor de Deus transbordar aonde nós estivermos, através dos recursos e dos meios que nós tivermos. Mesmo que tudo comece aí a voltar ao normal das nossas atividades, dos nossos encontros, mas você continua sendo comissionado como igreja para ir e dar frutos, levar adiante. Frutos são resultados. E só tem resultado como fruto quem semeia. E aí eu pergunto para você, o que você tem semeado? Quais as palavras que você tem semeado? Quais as atitudes que você tem semeado? O que Deus pode contar com você como um semeador. Nós lemos, né, e conhecemos a parábola do semeador, e a parábola diz que o semeador saiu a semear. Novamente há um verbo que indica movimento, e um movimento não que vem para dentro, mas um movimento que sai, né? E é até redundante quando a gente brinca e diz, sai para fora. Mas é bem para ser fácil de entender, né? Eu preciso, como igreja, sair, ir atrás, né? Não apenas trazer, chamar, não apenas ficar esperando. O verbo ir, o verbo, olha, é bom que você vá, é bom que você saia a semear, indica uma ação e nos chama ao verdadeiro comissionamento que Jesus fez. Olha, vocês têm que ir. Vocês até podem começar por aqui. E Jesus diz a mesma coisa para nós, né? Hoje. Ele diz, olha, você até pode começar aqui, pertinho de casa, na sua rua, no seu bairro, na sua Jerusalém. Mas depois você precisa continuar adiante, levando adiante, saindo a semear. Saia a semear. Pegue aí um cesto de sementes. Você pode semear amor, você pode semear fé, você pode semear paz. Algo que nós precisamos semear no mundo, nos tempos atuais, no coração das pessoas, é a esperança, é a confiança, é o entendimento de que isso passa, mas tem uma vida eterna. Não passa porque depois que passar eu posso
ir para o parque, ir para o shopping, eu posso ir visitar meus parentes, eu posso passear na rua. Não é apenas esse vai passar para apenas isso. Isso é bom, é legítimo, é interessante, mas não, vai passar porque ainda tem uma eternidade que nos espera. E dentro do propósito de Deus para a igreja, há a clareza de que nós só somos, como que eu diria, nós só somos passando por um tempo aqui na Terra. Né? Somos, me fugiu aí agora a palavra, mas nós somos como estrangeiros aqui na terra, porque nossa pátria é o céu, somos cidadãos do céu, mas somos aqui forasteiros, peregrinos. Achei a palavra que traz para a gente o entendimento. Somos peregrinos, estamos por um pouco só de tempo, é passageira a nossa vivência aqui na terra. Então, eu e você podemos sair a semear estas sementes, a semente de que há uma vida eterna, de que há uma esperança futura, né? Paulo nos ensina em uma das suas cartas, e é um texto até bem forte, pelo menos fala bem forte ao meu coração. Se você, né, ele dizendo, só pensa na vida em termos desta terra, né? Nossa, você não pensa na eternidade, né? Você tá com um pensamento muito pequeno, um pensamento muito escasso, mais, né, miserável, mais miserável dos homens. É alguém que não está conseguindo enxergar adiante. Deus nos capacita como igreja a enxergar além a glória do porvir, aquilo que ainda há de vir para nós. Mas precisamos realizar a nossa missão enquanto estamos aqui. Aqui na terra, o tempo que se chama hoje, é preciso semear, é preciso cumprir, é preciso ir, é preciso romper, é preciso exercer, né, todas as ferramentas, todos os dons, os talentos, as habilidades que Deus nos deu. Há um texto em Mateus, você deve conhecer muito bem, sobre a parábola dos talentos. E o Senhor daquela parábola, ele sai repartindo alguns talentos, alguns prêmios, né, alguns recursos, para que aquelas pessoas agraciadas com aqueles talentos, elas pudessem multiplicar, fazer crescer. Semear para que houvesse uma colheita bem maior, bem mais generosa, bem mais, com resultado bem mais exponencial, com um resultado mais visível. E então, aquele que recebeu 5, uma porção de 5, ele consegue multiplicar. Aquele que recebeu uma porção intermediária de 2, né, 2 recursos ali, 2 talentos, ou 2 moedas, ou conforme você queira entender, mas ele recebeu um recurso médio, ele consegue multiplicar e ele consegue dobrar aquele valor, aquele recurso. E teve um que recebeu apenas 1, que talvez seria tão mais fácil resolver as coisas com aquele recurso que é até um pouco menor, se a gente for levar por um lado de comparativo de quantidade. Mas ele resolveu esconder, guardar, ele resolveu não deixar, não semear, não deixar com que aquilo resultasse em frutos. Jesus continua dizendo: eu te chamei para que você vá e para que você dê fruto. Fruto que permaneça e frutos que demonstrem aí que Deus é poderoso para dar, para retribuir, para recompensar, para abençoar, para trazer uma colheita generosa, para responder às suas orações em tudo que você pedir. O resultado de cumprirmos o nosso chamamento, cumprirmos a nossa missão, é um resultado grandioso, é a promessa de Jesus, é um resultado
de multiplicação, não é um resultado simples. Né? E voltando naquela parábola dos talentos, quando aquele senhor volta e ele pede conta. Ele faz ali uma prestação de contas. E ele fala, então, com o que eu te dei, como você semeou? Quanto você conseguiu colher de resultado? Porque o resultado da lei da semeadura é bem claro. Quem semeia, colhe. Nunca se colhe na proporção do que se planta. A colheita é sempre muito maior, sempre muito mais generosa. Como igreja, nós recebemos chamados, capacitações, não é? Eu não sei qual o seu chamado, a sua capacitação individual, mas eu sei que você recebeu. A palavra de Deus diz que o Espírito, o mesmo Espírito, ele repartiu dons e talentos a cada um, na medida que ele determinou que seja. Mas que todos nós, ao recebermos o Espírito Santo, recebemos junto uma capacitação, uma ferramenta. E eu tenho que cumprir, colocar em prática. Eu tenho que semear essas sementes que eu recebi. E eu preciso transformar isso na minha missão pessoal. E como igreja, eu com outra pessoa, aquele outro, nós juntos também temos uma missão a cumprir, um propósito a cumprir. A igreja ideal é aquela que não se furta, não se esconde, não enterra, não volta atrás no chamado. Ela põe em prática, ela exercita, e o exercício, ela colocando em prática, o exercício, a ação, faz com que nós possamos cada dia sermos mais trabalhados, mais aperfeiçoados, mais experimentados. Que a gente pode cada dia frutificar mais e mais. Somos cuidados, não é? A palavra de Deus diz que nós somos lavoura de Deus, Ele é agricultor, Ele cuida de nós, Ele é o dono da vinha, Ele é aquele que alimenta, aquele que tira ali os pulgões, aquele que tira os bichinhos que impedem o crescimento da planta, é aquele que alimenta, que traz o calor do sol, que rega, traz a água da chuva, é aquele que cerca, é aquele que protege, é aquele que coloca ali um adubo, um alimento, e aquela planta, ela cresce viçosa e dá muitos frutos. Você, como igreja ideal, a igreja dos sonhos de Deus, a igreja dos planos de Deus, aquela pessoa chamada por Deus, você pode e tem sido cuidado por Deus, para que você dê frutos em tudo que você se dispor a fazer. Como igreja, nós somos chamados a fazer na verdade, a fazer essa reflexão de um pouquinho antes da prestação de contas. Deus tem nos chamado dia a dia e nos mostrado, olha, eu capacitei você. E eu tenho um propósito. Eu sonhava e eu planejei esse propósito para você há muito tempo atrás. Não tive ideia agora, não. Então, nós já estamos nos planos de Deus desde antes da fundação do mundo. E Ele só tem o interesse dEle é nos capacitar mais e mais, sermos aperfeiçoados como o Filho dEle, como Jesus. O próprio Jesus diz que se nós olharmos para Ele, para o ministério dEle, e vermos quantas obras o próprio Jesus realizou, Ele nos dá uma promessa maravilhosa e Ele diz, olha, no meu nome, eu dou autoridade para que vocês possam dar muito mais frutos e realizar obras maiores. As obras de salvação, de libertação, de mudança de vida, de regeneração. Há um poder, há uma autorização, há uma unção, há uma preparação, há uma ferramenta, todas a nosso dispor, todas ao dispor da igreja, para que possamos cumprir esse propósito, para que possamos cumprir esse chamado. O chamado que a igreja tem
de trabalhar com o resgate, né? A capacidade de restauração que a igreja tem de restaurar vidas. Claro, não é por ela mesma, e sim baseada no próprio amor que vem de Deus. Nós vemos, né, lendo a Bíblia, nós vemos alguns históricos de restauração. Nós vemos, então, podemos citar dois que são bem conhecidos. O poder da restauração, até para situações que pareciam perdidas, para situações ou pecados cometidos que pareciam sem mais solução. Como é o caso de Davi. No Salmo 51, nós vemos ali como Deus usa o poder restaurador de mudança, de transformação, para restaurar a vida de Davi, do rei Davi, e para que ele continuasse cumprindo os propósitos de Deus para a vida dele, para a nação dele, para a família dele, para o tempo e para a geração dele. Nós vemos Jesus restaurando, resgatando um Pedro que negou, um Pedro que traiu, um Pedro que andou com Cristo, mas que também, em alguns momentos, teve os seus momentos ruins, suas fases ruins, as suas tiradas que não eram inspiradas pelo Espírito, e teve tantos outros momentos também bons, ou seja, um Pedro humano, como todos nós, e como todos nós podemos nos identificar com isso. Momentos de muita coragem, de muita fé, mas também momentos de desânimo, momentos de tristeza, momentos de erro, de vacilo, momentos de voltar atrás. Quando Pedro esquece que Jesus tira ele daquela tarefa de ser pescador de peixe e o transforma em pescador de homem, Jesus muda o propósito, muda a missão, muda a finalidade, o objetivo, a missão de vida de Pedro e fala: eu agora faço de você e de outros discípulos pescadores de homens. Vocês vão levar o meu evangelho. Eu tenho uma nova missão para vocês. Eu tenho um novo chamado, eu dou novas capacidades, novas habilidades, eu vou te munir, vou te encher, te capacitar, eu vou providenciar para que você tenha o cumprimento do seu propósito aí de ser pescador de homens, de almas, você vai levar adiante o evangelho. Jesus até comissiona Pedro com algo um pouco maior do que para outros discípulos, quando ele diz: olha, Pedro, né, fazendo um trocadilho com o nome dele, que é pedra, sobre esta pedra eu fundo, eu inauguro, eu declaro que aqui nasce a minha igreja. E aí o próprio Jesus, revelando o propósito inicial de Deus, direciona-lhe o papel da igreja. Mas num momento de dor, de tristeza, de vergonha, então Pedro volta atrás. E ele fala: olha, já deu para mim. Então eu vou voltar atrás, vou pescar peixe, porque peixe dá menos trabalho, e eu já sei como é que faz, eu vou voltar para a minha lida antiga. Mas Jesus, depois que é ressurreto, ele volta e restaura Pedro, o poder de restauração, esse mesmo poder ali demonstrado por Jesus, através da declaração do amor, e Pedro então declara que ama Cristo, mais do que tudo, acima de tudo, a ponto de levar o evangelho adiante, custe o que custar. Quando Jesus restaura e inaugura ali, então, uma nova era ali para a igreja, né? A igreja que veio de lá até nós nos dias de hoje, com essa missão de restauração, de ressignificar, para dar um novo significado de vida a cada criatura. Se nós cumprirmos o ID, vá, né, leve esta mensagem a toda criatura.
e ensine, e mostre para elas o meu amor, e mostre que se cada uma, aquele que crê, ele sai do caminho da condenação, e ele recebe uma vida eterna, ele recebe o prêmio da salvação, o prêmio máximo, que é morar para sempre com Deus, que é cumprir o plano, o propósito final do planejamento, do plano de Deus para nós. Quando então Jesus mostra ali que pode nos capacitar, mesmo depois de erros, de dificuldades, de fracassos, ou de até mesmo retrocessos nossos, como ele demonstra na restauração de Pedro, através do amor, através da dignidade restaurada, para voltar a cumprir os propósitos. Então a nossa esperança, ela se renova. Eu e você podemos continuar a cumprir os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida aqui na terra, pessoal e como igreja. Mesmo depois de algumas decepções, mesmo depois de algum fracasso, mesmo depois de alguma queda, até mesmo ao perdão de Jesus para os meus e para os seus pecados, e nova vida, e estamos alinhados novamente, e vamos continuar cumprindo os propósitos dele para nós. Então, como igreja, a igreja ideal, aquela igreja que Deus espera que eu e você seja, é aquela lá de Hebreus, capítulo 10, nos seus últimos versículos. Aquele que põe a mão no arado, não olha para trás, não retrocede, não volta, né? Eu sou daqueles que continuam avançando, prosseguindo, indo adiante, cumprindo o propósito até o termo final, até o fim. Essa é a igreja ideal, a igreja que então, cumprindo o seu propósito, o seu papel, sem retroceder, né? Deus diz bem claro, aquele que volta, aquele que retrocede, aquele que para, aquele que desiste, aquele que desanima, minha alma não tem prazer nele. Aquele que põe a mão no arado e depois volta atrás, aquele que desiste, minha alma não tem prazer, mas eu tenho alegria naquele que persiste, que insiste, que continua caminhando, avançando e cumpre os planos que eu tenho desde o começo. E dá frutos e dá resultado, porque eu já capacitei para tanto. Essa é a igreja ideal. Você é a igreja ideal, aquela que cumpre os planos e os propósitos de Deus e persevera até o fim. Quando nós olhamos, né, lembrando dos paralelos que fizemos em aulas anteriores com as igrejas, nós vemos aquela igreja que foi até o fim. Aquela que então recebe os elogios ali, você foi fiel até o fim. E por isso recebe todos os prêmios ali concedidos para aquele que chega lá no final. E nós entendemos que é um tempo, né, essa reflexão, para nós vermos, é um tempo até mesmo que Deus nos deu para darmos uma parada em algumas coisas que nos deixavam tão assoberbados de trabalhos e tarefas, para voltarmos a entender direitinho o plano e a missão de Deus para nós. Então, que nós possamos continuarmos fiéis, crendo naquele que prometeu a vida eterna, porque Ele cumpre, Ele é fiel e Ele é cumpridor de todas as promessas e palavras que Ele fez a nós, né? E disse que estaria conosco até o fim e que viria para nos buscar. Que como igreja nós possamos caminhar até o dia do nosso encontro com Jesus nos ares, onde Ele nos levará como noiva, como a igreja esperada, adornada, triunfante, vitoriosa, que foi até o final cumprindo o seu propósito, mostrando o amor de Deus, trabalhando em comunhão e unidade e perseverando no propósito e na missão que Jesus comissionou para ela até o fim.
Amém? Que Deus abençoe sua vida, que essa seja a sua busca, que essa seja a sua reflexão também para esse tempo, mas já com atitudes de ação, de renovação, de mudança, de restauração, de um novo tempo, de um avivamento, de a chama do amor, daquele primeiro, do amor inicial, daquele que faz com que você possa caminhar aí um pouco mais na sua fé, no seu chamado, no seu propósito, até o fim. Caminhando dentro daquilo que Deus preparou e reservou para nós. A igreja ideal, a igreja que agrada a Deus. Amém? Deus te abençoe e eu te encontro num próximo estudo.